Olá galera, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula interativa e hoje nós vamos falar um assunto super importante, fazer um bate-papo sobre os hábitos deletérios ou hábitos parafuncionais. Vocês podem encontrar também com essa nomenclatura. E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, seguindo o artigo que enviei para vocês como base de estudo, né? Como vocês viram e perceberam na leitura do artigo, nós temos vários hábitos deletérios. E geralmente esses hábitos, eles acometem as nossas crianças na fase de criança mesmo, na fase de leite, né? Da dentição decida para mista, até chegar na dentição permanente. Mas quais os impactos, qual o propósito de nós tomarmos cuidado com esses hábitos e as consequências que eles podem gerar para jovens, adolescentes e adultos com impactos na face, impactos na oclusão. Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre sucção digital e as chupetas, que todos nós não indicamos, principalmente nós profissionais da odontologia, cirurgiões dentistas, ortodontistas principalmente. Só que existe também, gente, aquela questão emocional. É que nem eu sempre falo nas aulas, uma coisa é a ciência, outra coisa é a prática. Muitos têm filhos e sabem que realmente eles têm aquele hábito de ficar chupando, a questão emocional, a questão de parar de chorar. Então, lógico, vai da consciência de cada um. Mas os estudos dizem e comprovam que até os 3 anos de idade, esse hábito de chupar chupeta e chupar dedo, ele é prejudicial sim, mas ele pode ter uma melhora se ele for interrompido até essa fase, tá? Então, o que, que nós acreditamos? Até essa fase seria até não o ideal, mas a criança poderia ter esse hábito. Porém, existem outros pontos também que são levados em consideração, seguindo o artigo que vocês leram, a questão do aleitamento materno, a questão da, da deglutição, tudo isso também tem interferências e impactos nesses hábitos. Mas vamos levar mais para a parte da ortodontia, da oclusão e da nossa face, né? A sucção digital e as chupetas, como eu falei para vocês, tem muito a questão emocional, tem muito também a alteração na musculatura e oclusão. Por quê? Porque quando a criança ela faz uso de chupeta ou faz uso do dedo, né, a sucção digital, tem uma alteração total na musculatura, na formação de ossos, no desenvolvimento de ossos, na sua oclusão, na questão da dentição dele, que vai ficar mais inclinada, mordida aberta, tá? Então tudo isso são impactos que as deglutições, que os hábitos deletérios, sendo a sucção digital e chupeta, promovem nas nossas crianças e, consequentemente, se não for interrompido ou tratado no futuro, terão impactos na face e na oclusão também na fase adulta, tá? Então eles, como eu comentei com vocês, eles têm tendência à mordida aberta, prognatismo maxilar. Por quê, gente? É só nós imaginarmos. Quando temos a chupeta ou o dedo, eles fazem com que os ossos maxilares eles se desenvolvam mais do que os ossos mandibulares, tá? Então nós temos o que? Uma projeção da maxila, juntamente com uma atresia do palato, que vai formar justamente aquela cavidade, né? Onde fica o dedo ou a chupeta no palato, vai ficar aquele buraco. Então nós temos uma atresia do palato. Lábio superior hipotenso, ou seja, eles não têm força muscular. Muitas vezes, que nem eu comento com vocês, são pacientes que não têm selamento labial. Respiração bucal também, porque quando a criança está nessa fase de aprendizado, de sucção digital ou sucção de chupeta, ele está também aprendendo a respirar, aprendendo a deglutir. Então, se ele tem algo na boca, ele automaticamente a boca fica entreaberta e ele vai respirar pela boca, promovendo também uma respiração bucal, que também tem vários impactos na face do nosso paciente. Outra questão, outro hábito deletério também seria o que? A interposição da língua e deglutição atípica, que nós temos algumas características, que são o quê? Os lábios e bochechas, músculos elevadores da mandíbula, toda essa parte de musculatura é hipotônica, porque ele não usa, ou seja, não tem força muscular. Os lábios evertidos, as bochechas ficam flácidas e o volume da língua é maior, porque a língua não está posicionada onde deveria estar. Onde é que a língua deveria estar? A língua deveria estar tocando
levemente o palato, né? Deveria estar no assoalho bucal tocando levemente o palato, dando a forma da maxila. E geralmente ela está em uma posição mais anteriorizada, causando todos esses malefícios à face e musculatura do nosso paciente. Outro hábito também deletério seria o que? A respiração bucal. Como nós já comentamos, algumas características do respirador bucal. Lembrando que o respirador bucal, gente, pode ser por vários fatores, tá? Pode ser por fatores otorrinos, às vezes o paciente tem rinite, às vezes o paciente tem alguns problemas no nariz, onde não consegue ter uma respiração adequada e vai respirar pela boca. E muitas vezes é um hábito mesmo que ele tem de respirar pela boca, não tem problema nenhum, comorbidade nenhuma na região nasal e faz a respiração pela boca. Então nós temos aqui também um ponto interessante que é a questão de outros profissionais estarem envolvidos, como fonoaudiólogo, fisioterapeutas, otorrinos. Então temos várias áreas envolvidas em um mesmo caso clínico para podermos solucionar para o nosso paciente, tá? Então quais são as características do respirador bucal? Ele tem a boca entreaberta, lógico, ele respira pela boca, ele tem que respirar. Geralmente é aquela face cansada do nosso paciente. Aqui, ó, a face cansada do nosso paciente, né? Uma face mais alongada. Mais à frente, na outra aula, eu vou falar um pouquinho sobre os perfis faciais e análise facial. Então, nós temos um perfil mais alongado, o lábio superior hipotônico, ele não se toca, ele é entreaberto, ou seja, não possui selamento labial. Aquela face de cansado, nós podemos ver olheiras nas crianças, o nariz mais afilado. Então, são características do respirador bucal. O terço médio e superior mais desenvolvido do que o inferior, tá? Então, tudo isso são características que fazem com que o nosso respirador bucal tenha essa aparência física de cansada e também impactos na região de oclusão dele, na região dos nossos dentes, tá? Que foi o nosso caso clínico que eu passei para vocês, tá bom? Só voltando aqui um pouquinho na aula, a questão do hábito deletério, a questão da chupeta e do dedo, tá? Então o principal impacto seria a mordida aberta anterior e, lógico, todos os outros impactos que podem ter na face do nosso paciente, tá bom? É bonitinho a chupeta, ele chupando o dedo, mas lembrando que a ciência ela condena isso, por conta que é uma carga muito alta para eles ficarem tendo essa característica de oclusão e facial, tá bom? Vamos ao nosso caso clínico. Então, esse caso clínico foi o que eu enviei para vocês na aula anterior. Paciente AHD, sexo masculino, chegou a Unimeta para consulta de rotina. Ao exame clínico, os alunos perceberam algumas alterações na oclusão e perguntaram para a mãe do paciente se o paciente tinha o hábito de chupar o dedo, sucção digital. A mesma confirmou que desde criança ela usou o chupeta e depois passou a chupar dedo. Seguindo os conceitos aprendidos de ortodontia, responda as questões. Aqui, gente, o que eu aprendo? Primeira coisa, questionar bem. Quando nós tratamos com crianças, nós temos que perguntar tudo ao acompanhante, tá? E muitas vezes o acompanhante ele já vai nos dar o diagnóstico, tá bom? Então a mãe dele relatou que ele chupava o dedo e depois passou a chupar, aliás, que ele chupava no início a chupeta e depois passou a chupar o dedo, tá? Então essa informação é muito importante. Na avaliação, quais as principais alterações oclusais que foram encontradas? Então vamos lá. O paciente ele possui o quê? 8 anos. Se ele tem 8 anos, a dentição dele é o quê? Decídua, mista ou permanente? Esse é o principal, esse é o primeiro ponto que nós devemos abordar. 8 anos nós temos uma dentição mista, né? Uma dentição mista, onde, aliás, perdão, gente, uma dentição, não, verdade, uma dentição mista, que ainda não está completa, permanente. É uma dentição mista. E esse paciente ele vai ter alguns impactos, alterações oclusais que podem ser encontradas. Vamos imaginar que eles não interromperam, que esse paciente ele não interrompeu o hábito de sucção digital. Então ele continua chupando o dedo. Então quais seriam as características oclusais? Vamos pensar em dente, em oclusão. O que nós poderíamos encontrar? Provavelmente poderíamos encontrar mordida aberta anterior. Provavelmente iremos encontrar vestibularização de incisivo central superior, lembrando que a idade dele, né, provavelmente já nasceram os incisivos centrais superiores,
central e lateral, ou está nascendo. Então nós podemos ter essa vestibularização, tá certo? Podemos ter também o que? Uma mordida cruzada, já que o palato está atrésico, né? Dependendo do caso, dependendo de como ele está, podemos ter uma mordida cruzada. Então, essas seriam os principais fatores com relação à oclusão, tá? Vestibularização dos incisivos superiores, mordida cruzada, mordida aberta anterior, e podemos ou não ter mordida cruzada, tá bom? E sem o devido pergunta número 2, sem o devido tratamento e na persistência do hábito deletério, quais as principais características faciais esse paciente pode adquirir na fase adulta? Então, são as características que nós comentamos agora, né? São as características o quê? Uma face mais alongada, ele pode se tornar um respirador bucal, ele pode ter a maxila mais desenvolvida, o terço médio e superior mais desenvolvido, alinhamento ao pescoço encurtada, ângulo nasolabial mais fechado, vestibularização dos incisivos centrais superiores. Aí nós podemos imaginar um paciente classe 2, tá, gente? Não que ele vai ser sempre um paciente classe 2, mas muitos dos respiradores, dos hábitos deletérios, dos pacientes que possuem respiração bucal, deglutição atípica ou uso de chupeta e mamadeira, na grande maioria das vezes, eles se tornam pacientes padrão classe 2 esquelética, que é a que nós vamos estudar na próxima aula também, tá bom? Então seguem todas essas características que eu falei para vocês, certo? Espero que tenham compreendido o foco, o intuito da nossa aula, os principais objetivos. Espero que tenham acertado também os casos clínicos. Estarei postando e fazendo as correções devidas, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.